Bom dia, galera! Nossa aula de português hoje vamos falar sobre, lá no capítulo 9, na página 56, vamos falar sobre acessibilidade, ok? Até já! Então, gente, na página 56, capítulo 9, acessibilidade para todos. Cada pessoa tem um jeito de se comunicar, de se locomover e de entender o mundo. Acessibilidade significa criar oportunidades para que todos possam fazer as mesmas coisas, cada um à sua maneira. 57. A. Descreva o que é retratado nesta imagem. B. Troque ideia com os colegas e com o professor e responda: o que você sabe sobre a acessibilidade? C. Qual a importância de garantir a acessibilidade a todos? Aí, no caso, gente, vocês vão trocar ideias com quem estiver perto de vocês aí, ajudando a atividade, tá? Aí, vamos agora para a página 58. Início de conversa. Acessibilidade diz respeito a poder chegar a um lugar ou alcançar algo. Você já presenciou ou vivenciou alguma situação em que não havia acessibilidade? Comente como foi. Leia a história em quadrinhos a seguir e veja como a falta de acessibilidade pode impedir alguém de exercer o direito de ir e vir. Aqui está mostrando o quê? A rampa. No caso aqui, vocês estão vendo tipo uma propaganda, né? Inauguração, livraria do Limoeiro. Aí tem essas duas crianças, duas meninas, uma de cadeira de roda. Então, quando ela vê o anúncio, ela fica imaginando como seria ela estar lá nessa livraria, a vontade dela, os sonhos dela, as histórias, nos pensamentos dela, né? Aí, elas duas conseguiram ir. Quando chegaram na livraria, tem o que, gente? Uma escada, né? Como é que se diz? Degraus. Mas elas se depararam e observaram. A que anda ela pode conseguir, mas a que está na cadeira de roda, né? Então isso aí é que não dá o direito a ela chegar até a livraria. Aí a outra amiguinha dela foi falar, né, com o gerente ou o dono talvez da livraria e talvez ele não fez nem questão. Então o que aconteceu? Elas foram para casa super triste. Só que ele colocou logo uma placa ali, fechado para o almoço. O que vocês acham? Vocês acham que ele providenciou, ele achou que para ele tanto fazia, ele colocar ou não? Só que na página 60, ele andando normal, talvez não percebeu, ele pisou numa casca de banana e escorregou. E aí o que aconteceu? Foi necessário ele engessar o pé e também tá aí num carrinho, uma cadeira de roda, né? Quando ele volta à livraria, aí o que aconteceu? Ele se viu diante daquela criança que estava na cadeira de roda, que jamais ele poderia chegar, entrar na livraria, né? Da maneira que ele estava. Então ele fez, acredito eu que com certeza ele deve ter mandado fazer para ele poder conseguir chegar até lá, né? Fazer uma rampa. Porque as pessoas que têm necessidade, que ficam em cadeira de roda, para eles chegarem nesses locais, tem que ter uma rampa para eles poderem ter acesso a chegar até lá. Aí tem assim, novamente no último, reinauguração, livraria com rampa, olha aí, viu? Foi preciso acontecer esse tipo de acidente com ele para ele abrir o olho e fazer isso, né? Quer dizer, ele dá valor e o respeito até. Aí tem aqui na página 61, quando ele já ficou bem, né? Aí tem aí, ó, ele fez de lado tem os batentes, mas do outro lado ele fez a rampa para dar acesso. Então, gente, o que é história em quadrinhos? É uma narrativa contada em quadros. Ela apresenta imagens e pode conter falas em balões. O objetivo principal é divertir o leitor, mas, além de humor, também pode conter reflexões críticas e ensinamentos. Aí, no caso aqui, diz assim, Maurício de Souza. O pai da Turma da Mônica nasceu em 1935, em Santa Isabel, no estado de São Paulo.
Em 1959, criou Bidu, seu primeiro personagem. Depois começou a publicar tirinhas de outros personagens. Surgiu então a Turma da Mônica, inspirada em seus filhos. Então, esse aqui é o criador, gente, da Turminha da Mônica, viu? Aí tem aqui, interpretação oral. O que você achou da história em quadrinhos que leu? 2. Como você se sente quando visita uma livraria ou uma biblioteca? Por quê? 3. Por que é importante haver rampas e elevadores em todos os lugares? No caso, vocês podem colocar a respostazinha no caderno, viu? Que é bacana. Aí vem a página 62, interpretação e escrita. Número 1. Escreva a primeira letra do nome de cada desenho e descubra como é chamado quem tem o mesmo tipo de deficiência de Lucas. 2. De acordo com os quadrinhos da página 58, responda as questões a seguir. A. O que a expressão facial dos personagens Luca e Marina demonstra quanto ao que estão sentindo? B. Por que Lucas e Marina tiveram essa sensação? C. O que a alegria desse personagem revela quanto ao gosto deles pela leitura? D. Ligue cada personagem ao tipo de história que eles imaginaram no início da história de quadrinho. Aí tem o nome a Marina e Luca. Aí vocês vão ligar para a resposta certa. Aí na página 63, 3. Qual foi a reação dos personagens ao chegar à livraria? Por que eles tiveram essa reação? 4. No segundo quadrinho da página 59, Marina aparece olhando para Luca e piscando. A. O que a expressão de Marina significa? B. Imagine o que ela poderia dizer nesse momento e escreva no balão a seguir. No caso aqui ela deu sugestões, né? 5. O que você achou da atitude do dono da livraria quando Marina disse a ele que o amigo não podia entrar na loja? 6. Assinale a alternativa correta sobre o que aconteceu com o dono da livraria na hora do almoço. Tem 3 quadrinhos, você vai marcar certa. Ele escorregou em uma poça d'água e se machucou. Ele escorregou em uma casca de banana e se machucou. Ele almoçou na livraria e depois comeu uma banana. Página 64. 7. Observe as palavras a seguir empregadas na história do quadrinho. A. O que essas palavras indicam na história? B. Junte as sílabas de mesma cor e descubra o nome que essas palavras recebem. Em seguida, escreva abaixo. 8. Após fraturar a perna, o que aconteceu com o dono da livraria? 9. Como Lucas se sentiu no final da história? Por quê? Na página 65, além de divertir o leitor, qual é o objetivo dessa história em quadrinho? Assinale a alternativa verdadeira. Conscientizar o leitor sobre a acessibilidade, conscientizar o leitor sobre a importância da leitura, convencer o leitor sobre os benefícios da banana. 11. A história em quadrinho que você leu não apresenta falas, apenas imagens. Isso dificultou o entendimento da história. Por quê? 12. A história em quadrinho, A Rampa, foi publicada em um gibi. Onde mais é possível encontrar histórias em quadrinhos? Em jornais, revistas, livros e na internet, em dicionários e livros de receita, em livros de poemas e enciclopédias. 13. Qual é o público-alvo dessa história em quadrinho, ou seja, a quem ela é destinada? Na página 66. Cidadania no dia a dia, inclusão e cinema. As limitações físicas não são impedimento para viver uma vida normal. Leia um trecho de notícia e conheça um projeto realizado em São Paulo que promove a inclusão. Os alunos produzem curtas sobre pessoas com deficiência. Na quinta-feira, dia 24, alunos de escolas municipais de São Paulo mostraram no Cine Olido, em São Paulo, 8 curtas que falam sobre a convivência com pessoas com deficiência.
Os filmes que foram feitos pelos próprios estudantes fazem parte do projeto Inclusão na Tela, o olhar dos estudantes, para comemorar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado no dia 3 de dezembro. Os alunos fizeram entrevistas, filmagem e escreveram textos. Tudo isso com o objetivo de que as pessoas que assistam, pensem sobre o dia a dia dos deficientes. Aí vem umas perguntinhas, vocês respondem no caderno. A. O que é noticiado no texto acima? B. Em que dia é comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência? C. Qual é a importância de projetos como citado na notícia? D. Por que é importante pensar sobre o dia a dia das pessoas com deficiência? No caso, gente, né, a gente começa a se posicionar como se nós estivéssemos no lugar daquela pessoa com deficiência, né? Para você sentir verdadeiramente assim, dificuldades, mas nunca que eles possam, que eles têm que ter sonhos, que eles têm que ter coragem, que eles têm que ter prioridades, que eles têm que ter vontades, que eles têm que dizer assim, eu vou conseguir. Porque isso faz parte da vida de qualquer um, certo? Independente da deficiência que ele tiver, tá certo? Então, gente, que vocês tirem algo de bom para vocês em relação a isso, certo? Façam aí bem legal essa atividadezinha e tudo de bom para vocês, tá, galera? Bye! Então, gente, a nossa aula de história, vamos dar continuidade, na verdade, fazendo uma revisão até sobre as diferentes profissões, as novas profissões, os trabalhadores e seus direitos, ok? Existem diversos tipos de trabalho, ou seja, várias profissões como dentista, pedreiro, vendedora, jornalista, cozinheiro, mecânico, médico. Eles trabalham em diferentes áreas, como o trabalho no campo. E existem pessoas que realizam trabalhos voluntários. Surgem as novas profissões nas últimas décadas, principalmente com o avanço da tecnologia e das mudanças na sociedade. Com o desenvolvimento da internet e das redes sociais, surgiram diversas funções no mercado de trabalho, como o programador, que desenvolve aplicativos para computador, os criadores de sites e administradores de mídias sociais. Embora traga vários benefícios para a sociedade, a utilização de máquinas são crescentes nas empresas onde elas possam realizar o trabalho que antes era realizado pelos operários. Muitos dos direitos trabalhistas que existem na atualidade foram conquistados principalmente por causa de mobilizações ou manifestações para garantir seus direitos trabalhistas, como férias anuais, 8 horas diárias, descanso semanal, licença maternidade. Embora tenha conquistado vários direitos ao longo dos anos, existem pessoas em situações de desemprego, onde passam por dificuldades para se alimentar, vestir e cuidar da saúde. Muitos vão atrás de trabalhos informais, sem carteira assinadas. Como exemplos, vendedores ambulantes, né, que eles fazem de tudo para conquistar e trabalhar. As mulheres hoje exercem trabalho que antes era exercido apenas pelos homens. Elas podem optar pela escolha de uma profissão. Ainda em termos de trabalho, questionamos o trabalho infantil, onde sabemos que é proibido, pois afeta o desenvolvimento das crianças trabalhadoras. O trabalho infantil é um problema que precisa ser combatido por toda a sociedade. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente busca proteger as crianças e os adolescentes desse tipo de situação. Agora, atividade no caderno. Vocês vão responder 3 questões. Número 1. Responda o que significa CLT e SA. 2. Descreva sobre o artigo 7º e o artigo 60 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. Desenhe os instrumentos de trabalho de cada profissional. Aí tem cabeleireiro, carteiro, professor.
Vocês vão desenhar o que eles usam para trabalhar, ok, gente? E aqui fica a nossa aula de história. Um beijo bem grande para vocês, galera. Até a próxima. Tchau!